por ser um produto de alto valor também, isso as pessoas a primeira coisa que param de comprar é carro ou algum investimento mais alto. Então a gente foi um setor muito impactado, e não foi só as montadoras, foi toda a cadeia, né, então você está falando dos sistemistas, das empresas que fornecem serviço, que fornecem para os sistemistas, outras empresas de matéria-primas que estão fornecendo, empresas de logística. Então todo mundo foi impactado e todo mundo teve que, tomar ações, tomar decisões. E a minha grande preocupação, se eu fosse colocar agora, é justamente essa retomada. Porque uma coisa é você retomar bem, o seu cliente retomar bem, mas e toda a cadeia, se algum elo falha ali, se tem um problema no processo, pode causar uma disrupção geral no setor, né. Então essa é a minha maior preocupação, porque a gente vê hoje uma retomada até melhor do que a gente esperava, né, a gente esperava que ia ter um ano ainda muito mais complexo agora no final do ano, mas a gente vê agora para os últimos meses um volume acima do previsto, está impondo alguns desafios para a gente, de verdade, assim, até para a gente conseguir matérias-primas, né, porque matéria-prima importada, com ciclo de aquisição longo, mas por enquanto a gente está conseguindo gerenciar isso bem, sem grandes problemas, mas como isso está acontecendo com todos os outros fornecedores, né? Então existe um risco grande aí de que algum elo da cadeia não funcione bem, e isso impacte o todo, né. Então essa para mim é a minha grande preocupação em termos de retomada. E eu pessoalmente, assim, eu sou bem otimista com relação ao futuro da indústria agora nos próximos anos. Eu acho que a gente está entrando agora num ciclo de crescimento, muito diferente do que a gente viveu nos últimos 4, 5 anos, que foi bem difícil para todo mundo. Mas eu vejo, assim, alguns ingredientes importantes que a gente vê hoje no setor e na economia em geral, né. E é claro, depende muito do governo, das ações que estão tomando em termos de ações econômicas, mas a gente vê uma taxa de juros muito baixa, então hoje ninguém tem mais uma chance de colocar um dinheiro no título público com risco baixíssimo e ganhar um monte de juros, né. Então hoje isso está muito limitado, então a tendência é que esse dinheiro ele vá para outros setores da economia, em forma de linha de crédito, em forma de investimento. Então isso pode trazer para o setor um benefício bem importante, e isso alavanca muito, às vezes a gente sabe que a indústria aqui ela gira em torno de crédito, e se a economia gira positivamente em linha, alinhado a isso, as pessoas começam a confiar mais no futuro, a tendência é que a gente tenha aí um ciclo bem positivo de crescimento econômico para o Brasil e leva a Argentina junto, né. Bom, 2020 foi um ano complicado, né, um ano que deu para gente desafios que ninguém estava preparado, ninguém realmente sabia ou esperava que isso acontecesse. E por outro lado, acho que fez a gente desenvolver ou florescer aí um lado mais empreendedor, mais inovador, né, que trouxe à tona várias coisas que estavam na cabeça, que estavam no pipeline, mas que não estavam de verdade, sendo utilizado para valer, né. Então a questão de fazer as pessoas trabalharem home office, trazer tecnologias que até então eram conceitos, a gente começa a aplicar na prática, se aproximar do cliente de maneiras diferentes do que o normal, né. Então isso fez que a gente realmente saísse um pouco da zona de conforto e fosse um pouco para fora, e isso, enriquece e fortalece a todos nós, né, como pessoas e como empresas, né. A Basfe ela tem uma grande vantagem, assim, por ser uma empresa global, né, então na pandemia, a gente conseguiu, passar por ela de maneira muito mais fácil do que talvez uma empresa que não tivesse todas essas conexões que a gente tem. Então, por exemplo, quando chegou aqui a pandemia, a gente tinha toda a experiência da Ásia, toda a experiência já da Europa que estava vivendo isso muito forte, né. Então tudo que deu certo, tudo que deu errado, a gente já pôde trazer para cá e aplicar nas nossas plantas, nas nossas operações. Então isso ajuda muito a gente, o conhecimento interno se tran se transferiu de maneira muito rápida. Também a Basfe fez muito investimento em digitalização, isso é um ponto importante na nossa estratégia, futura, né, de investir em inovação, de digitalização, e esses investimentos trouxeram bastante frutos para a gente agora, nesse momento foi super importante, né. Como eu falei, teve tecnologias conceituais que a gente tinha lá na gaveta, "essa é legal, quem sabe um dia a gente pode usar", e a gente
pegou e começou a usar, né, por exemplo, realidade aumentada, né. Então a gente teve investimentos aqui, montagem de equipamentos que antigamente você esperava que viesse alguém da Alemanha para vir aqui, de outros países. A gente fez tudo com óculos de realidade aumentada, com apoio de externo super eficiente, funcionando muito bem. E pensando assim em 2021 especificamente, eu não acredito que vai ser muito diferente, assim, não vai ter alguma disrupção no mercado em termos de tecnologia. Eu acho que vai ser mais ou menos parecido com o que a gente está vivendo hoje. Talvez agora, à medida que chega a vacina, que já não tem tanto essa exigência de distanciamento social, a gente talvez vai ter um processo de retorno ao local de trabalho que vai ser um pouco diferente do que era antes. Muitas pessoas talvez vão preferir trabalhar home office ou não vai ter que viajar tanto, as pessoas vão estar abertas a fazer reuniões online. Então tudo isso eu acredito que vai mudar um pouquinho, mas eu acho que não vai ser muito diferente do que a gente vem vivendo hoje. Olhando para o médio prazo, na hora que você pensa em tecnologia, eu não sou muito eu não concordo muito com que alguns especialistas falam que o Brasil, talvez essas tecnologias disruptivas que estão surgindo no mercado automotivo, vai demorar muito para chegar. Eu acho que não vai demorar muito, eu acho que a gente deve ter, muitas coisas chegando rapidamente, por um fator muito simples. Eu acho que todas essas tecnologias, elas estão se tornando viáveis e se desenvolvendo de maneira exponencial, né. Então cada ano, cada 1, 2 anos, elas ficam mais baratas, elas começam a ter aplicação mais fácil, começa a ter disponibilidade, acesso muito fácil para todo mundo. Então eu acredito que em pouco tempo isso vai dar para a gente uma vantagem de trazer isso de maneira econômica, eficiente, e as pessoas vão adotar. Então eu acho que não vai demorar muito. Eu acho que em pouco tempo a gente vai ver muito carro elétrico, muito carro autônomo. A questão de car sharing deve ser algo que deve, crescer bastante nos próximos anos, né. Então eu não acho que isso vai demorar muito. Eu acho que em pouco tempo a gente vai viver um mundo bem diferente do que a gente vive hoje, né. Não o ano que vem, mas em pouco tempo isso deve acontecer.